Grandes oportunidades de concursos públicos estão surgindo esse ano, entre elas o concurso da Caixa, o concurso nacional unificado, o concurso do INSS, fora todos os outros concursos estaduais também que estão bastante em alta. Com esse aumento muito intenso do volume de concurso disponível no Brasil, muitas pessoas começando a se interessar por concurso público que às vezes não tem um conhecimento tão profundo do que precisa para começar a estudar e também não acha de forma realmente que ajude as informações que precisa. Por causa disso, eu resolvi compilar em um vídeo só tudo o que você precisa saber para estudar para concurso público, se você é iniciante ou se você não é iniciante, mas você tem sentido que está faltando alguma informação para que você consiga executar os seus estudos da forma que você gostaria. Se você não me conhece, meu nome é Felipe, eu fui aprovado em 3 concursos com um pouco mais de 1 ano de estudo. Em 2 deles eu fiz mais de 90% de acerto na prova e um deles eu fiquei em 6º lugar. E recentemente eu fui nomeado para um desses concursos lá no TJSP, que eu fui aprovado em 39º lugar num concurso que teve mais de 100 mil inscritos. E basicamente eu tenho dedicado grande parte do meu tempo tanto ao estudo para concurso público quanto para me informar e também para estudar sobre todo esse sistema. E recentemente muitas pessoas têm me procurado porque a verdade é que tem muita gente na internet, né, no mundo, no Brasil inteiro, que está interessada apenas em realizar a venda de algum produto e por causa disso todas as informações que a pessoa passa acabam ficando meio enviesadas, né? Porque muitas vezes a pessoa não consegue separar o interesse dela com a informação que ela precisa passar. Como eu disse no começo do vídeo, a gente está vivendo uma fase muito inédita, são muitos concursos saindo ao mesmo tempo, num volume muito alto, com muitas vagas, e eu acredito que a gente está vivendo realmente uma fase com muitas oportunidades para uma pessoa que talvez esteja buscando um cargo público, para um cargo que ela sempre quis, ou para uma pessoa que se desinteressou da área privada e está querendo começar a entrar no setor público agora. Eu acredito com sinceridade que esse é um excelente momento para fazer isso. Eu separei vários tópicos para a gente tratar no vídeo de hoje e eu vou compartilhar a minha tela com você. Mas antes eu queria te adiantar, se você tem interesse específico por algum desses tópicos, eu vou deixar eles separados na descrição do vídeo, você pode pular direto para o tópico que você quer ver. Mas se você é iniciante e tá vindo aqui para se informar, eu indico que você assista o vídeo inteiro porque as coisas têm uma ordem para fazer lógica. Então, se você não tem um conhecimento tão legal, seria muito interessante que você assistisse tudo para conseguir conectar as informações. Agora eu vou te falar quais são os tópicos. Eu vou abordar como funciona e por que existem os concursos públicos, quais são os níveis de concurso público disponível, quais são as áreas, né, e como escolher e definir a área que você vai prestar, vai estudar e eventualmente trabalhar, o que é e como estudar a lei seca, se você deve usar um curso pago ou não, se você deve estudar usando os materiais gratuitos, como que você vai fazer essa escolha de um curso de forma inteligente. Vou abordar o fato de existirem aulas disponíveis no YouTube, vou abordar também a questão dos sites de exercícios, que é uma ferramenta fundamental, mas a gente vai tratar isso em detalhes. Quero conversar com você sobre ciclo de estudos e cronograma de estudos, que com certeza é uma parte fundamental do seu estudo. Não tem como estudar para concurso sem ter uma coisa muito bem organizada em relação a ciclo e cronograma. E por fim, eu quero te dar uma luz para você sair da fase de planejamento, sair da fase de pensamento e começar, né, ir para a fase da ação. Você realmente começar a tirar o seu plano do papel e de fato começar a estudar para concurso, porque os editais estão saindo aí, estão saindo muitos e com muitas vagas. Eu não quero que você perca esse timing, se essa é a sua vontade, realmente se tornar um concursado, eu quero que você consiga aproveitar essas oportunidades. Vamos começar pelo básico, então. Como funciona e por que existe o concurso público? Basicamente, pessoal, por causa da forma como a nossa Constituição foi feita, as oportunidades de trabalhar na administração pública, elas acontecem de uma forma que tem que haver igualdade na seleção, para que não ocorra, por exemplo, de uma pessoa querer favorecer outra pessoa. A gente sabe que na prática, infelizmente, existe alguma margem que muitas vezes a pessoa que detém o poder de escolha acaba fazendo isso em função das necessidades dela, mas de forma geral, o concurso público, eu acredito que hoje em dia é o mais próximo que a gente tem de falar sobre merecimento, porque ainda existe a oportunidade da pessoa estudar e ela vencer por mérito próprio, pelo estudo próprio. Então, o concurso público existe para garantir que a pessoa que vai trabalhar na administração pública, que vai trabalhar para o governo, ela seja escolhida de uma forma justa, né? É isso que busca o concurso público, de uma forma impessoal. E aí a gente tem a questão da administração direta
e indireta. E tem a questão também do servidor público e do emprego público. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque é um assunto bem extenso, a gente entraria até em matéria de administração, mas o que você precisa entender é que se você vai trabalhar em uma empresa pública, né, uma empresa que é do governo, é muito provável que você vai ser CLT. Então você não vai ter você vai ter o regime estatutário, que é a forma como o funcionário público ele é contratado, por exemplo, na administração direta, que tem a estabilidade, tem aquelas todas coisas que não é impossível de você ser demitido, né? Tem como ocorrer demissão, mas é muito mais difícil pela questão da estabilidade. Tem como você ser funcionário público, entre aspas, porque você vai ter um emprego público e você não tem estabilidade se você estiver numa empresa pública, por exemplo. É por isso que sempre acontecem, de tempo em tempo, algumas polêmicas em relação, às vezes, à questão do pessoal que trabalha, que é funcionário público, mas que está em regime de CLT, porque essas pessoas muitas vezes vivem em uma tensão que não existe em outros setores da administração pública por não ter a estabilidade, eles podem ser demitidos. Mais profundamente sobre isso, é importante que você se informe caso você se interesse, por exemplo, para trabalhar numa empresa pública. Mais para frente, a gente tem a questão dos níveis médio e superior. Existe concurso de nível fundamental também, mas é menos comum. No geral, a grande massa dos concursos públicos são divididos em nível médio e nível superior. Nível médio você não precisa ter feito nenhuma faculdade. O nível superior você tem que ter feito uma faculdade ou um tecnólogo, que ultimamente tem se tornado uma opção extremamente interessante para as pessoas que não querem demorar o tempo, né, de fazer uma faculdade. O tecnólogo ele costuma ser mais curto, o pessoal aproveita também o tempo de duração do curso de tecnólogo para já estar estudando para o concurso que está interessado. Além disso, o que acontece em muitos concursos, eu acho que assim, na esmagadora maioria, não sei dizer se estão em todos, é o adicional de qualificação. Então você entra no concurso de nível médio, se você tem um diploma de nível superior, se você tem uma pós-graduação, mestrado ou doutorado, cada uma dessas adiciona um valor no seu salário, em porcentagem. Então eu sou pós-graduado e eu fui aprovado e nomeado recentemente no concurso do TJSP. Por eu ter o nível superior, esse concurso é nível médio, por eu ter o nível superior e a pós-graduação, eu vou receber alguns adicionais em porcentagem do meu salário que são interessantes. Além disso, por ser bacharel em Direito, especificamente no concurso do TJSP, eu consigo também ter alguns cargos lá dentro, algumas funções específicas que vão dar outros adicionais ao meu salário. Então, às vezes é pertinente você fazer um estudo do cargo, um estudo do órgão, para ver quais são as oportunidades que existem uma vez que você já está lá dentro, porque alguns cargos têm oportunidades muito interessantes que vão muito além do salário que às vezes está disponível ali no edital que você está olhando. Aí tem a questão de escolher a área. É uma coisa muito pessoal, mas eu acho que é importante a gente prestar bastante atenção na questão da área policial e das áreas administrativas. O que eu quero dizer com isso? Grande parte dos concursos são para a pessoa trabalhar em escritório, em computador, no ar-condicionado. E aí, de forma contrastante, tem muitas opções de concursos policiais, que às vezes vêm com muitas vagas. Por exemplo, um concurso da PM de São Paulo, um concurso da PM do Rio, são muitas vagas e um concurso que ocorre com uma frequência muito grande. Mas eu não posso deixar de comentar que é muito importante que você considere se o trabalho policial se encaixa no seu perfil e se você está disposto a passar por isso, porque senão eu não acho que vale a pena você ir para um concurso policial, porque é realmente uma rotina muito específica, é um trabalho muito específico e é um estresse que às vezes vai ser muito oneroso para o seu psicológico se não é uma coisa que você tem interesse. Então se eu não tivesse interesse na área policial, eu partiria para outras áreas específicas, por exemplo, a área de tribunal, né, as áreas, entre aspas, áreas jurídicas, que eu quero dizer assim, do judiciário, né, concursos de servidor para o judiciário. E aí a gente tem também os cargos que são mais administrativos, que tem outras matérias no concurso, né, e que também são outras coisas que você vai fazer lá dentro. Porque a escolha da área é tanto sobre o trabalho que você vai realizar, que eu acho que é importante. Tem pessoas que subestimam, depois são aprovadas num cargo e vivem a vida inteira reclamando do trabalho que fazem, e também as matérias que você vai ter que estudar para esse cargo.
Quando eu comecei a estudar para concurso, eu me interessei bastante pela área fiscal, mas eu percebi rapidamente que eu demoraria bastante para aprender algumas matérias, porque são matérias que eu não tinha base nenhuma, a parte de exatas principalmente, e algumas outras matérias. Então eu optei por migrar de área inicialmente, para talvez no futuro mais longo, que eu tivesse mais base e eu retornasse para fazer um estudo numa área que talvez eu tivesse mais dificuldade. Então a minha avaliação foi, eu gosto dessa área do ofício, mas as matérias não vão ao encontro de nada que eu estudei até hoje, então talvez seria uma dificuldade muito grande. Hoje eu estudo para a área de tribunais e tem a ver com a minha faculdade, eu sou bacharel em Direito, então para mim fez sentido. Eu acho que existe todo um raciocínio por trás dessa escolha para você não cair numa frustração grande e para você não se ver estudando matérias que você odeia todas as matérias. É óbvio que uma matéria ou outra a gente não vai gostar, geralmente é que a gente tem dificuldade, mas é importante você avaliar esse tipo. Eu falei até agora então sobre a área de concurso para servidor, e aí tem os concursos para membro. Se você é formado em Direito, você pode fazer os concursos da área jurídica, essas sem aspas, porque é de verdade. Aí são os concursos para delegado, para defensor, promotor, juiz, procurador, esses concursos que só as pessoas que têm o diploma de Direito podem fazer, e que na sua grande maioria também vão exigir os 2 ou 3 anos de prática jurídica. No próximo tópico tem uma questão que já foi muito subestimada pelas pessoas, mas eu acredito que recentemente tem havido uma melhora considerável, a questão da lei seca. Eu coloquei aqui, e eu gosto sempre de comentar isso, porque as pessoas às vezes têm a impressão que quem tem algum conhecimento sempre teve aquele conhecimento. E não, quando eu comecei a estudar para concurso, eu não sabia nada sobre nada, eu tive que garimpar muito para descobrir as coisas. E foram várias as ocasiões que eu vi alguém falando sobre lei seca, e eu juro, eu achava que a pessoa estava falando daquela lei que fala que você não pode beber e dirigir. E eu gosto de comentar isso, porque é um exemplo prático de como a gente começa sem saber nada. E o que é a lei seca então? A lei seca é a lei crua, é você pegar o texto da lei cru e ler aquilo ali, né? Então eles chamam de lei seca. E por que isso é importante? Porque todas as questões são feitas em cima disso. As questões que não são feitas em cima da lei seca são feitas em algum entendimento, né, dos tribunais, dos juízes, a respeito da lei. E isso é chamado de jurisprudência, são os entendimentos dos tribunais em relação às matérias. Mas a lei seca, ela meio que te dá uma base geral, ela te dá um panorama geral, ela te dá uma fundamentação, uma estrutura que você tem que entender todo o funcionamento da lei, as especificidades da lei, os prazos, e tudo isso é cobrado com muita frequência. E aí, além disso, você tem que conhecer as jurisprudências, que são os entendimentos do Poder Judiciário em relação a essas matérias. Além disso, a gente tem a questão das doutrinas, que são os doutrinadores, o pessoal lá que é os grandes estudiosos do direito, que produzem suas obras e suas teorias e classificações, e eles criam essas obras que meio que vão dando um suporte além para as matérias de direito. Quanto maior o nível de complexidade da sua prova, do seu concurso, mais você começa a esperar que vai ter mais jurisprudência e mais doutrina. Do contrário, quanto mais simples o concurso, quanto mais próximo ali dos concursos de nível médio, às vezes um concurso de prefeitura, concursos, entre aspas, menores, acaba tendo menos isso e mais lei seca. Mas, de forma geral, a lei seca está presente em todos os concursos. Mesmo nos concursos mais complexos, não tem como subestimar a lei seca, ela é meio que uma coisa universal que sempre vai ser necessária. E quanto mais você focar nela, melhor. Óbvio, não subestimando as outras coisas que você também tem que levar para sua prova. E aí tem a questão do curso pago. É uma discussão ainda muito grande. Se você entra em grupos aí de concurseiros, se você faz parte, acompanha páginas, é uma coisa que ainda é muito discutida o tempo todo. E qual que é a questão? Há pessoas que digam que não vale a pena. Essas pessoas não pagam, não usam, enfim, não fazem. E aí tem o pessoal que paga para ter o material. Quem não paga, muitas vezes é porque não tem condição de comprar, de ter acesso a essas coisas, então opta por garimpar na internet, né, e caçar os materiais gratuitos. O que é importante que você saiba? A lei ela é gratuita e acessível a todas. Você entra na internet, várias das leis estão disponíveis no site do Planalto, todas federais que se aplicam ao país inteiro, e aí legislações específicas estaduais você vai conseguir no site da Assembleia Legislativa do seu estado, e se for alguma coisa de matéria municipal você pode procurar no site da sua prefeitura. Em relação a isso, a grande discussão é que tem pessoas que dizem que não vale a pena pagar. Pessoalmente, eu tenho a opinião que vale a pena, porque eu já paguei, eu sempre estudei com material pago desde quando eu comecei, e assim, entendo que eu só tenho capacidade de dar opinião sobre o que eu fiz, então isso foi o que eu fiz.
E é sobre isso que eu dou opinião, né? Eu não tenho experiência usando material gratuito. Eu já fiz muito material usando a lei seca, pego a lei seca, formato a lei seca, grifo, faço um monte de coisa. Inclusive no meu Drive tem vários materiais gratuitos que eu fiz para o concurso do TJSP. Eu formatei a lei seca lá e disponibilizei gratuitamente para o pessoal. Do meu ponto de vista, tudo que eu já vivi até hoje, eu acho que se você tem condição financeira de comprar um material, vale a pena comprar um material, entendeu? O fato de eu ter adquirido materiais pagos no meu preparo me economizou muito tempo. E o tempo é muito importante, porque a hora que sai o edital, o tempo é cronometrado. As horas que você tem no dia são cronometradas. Então, se você tem condição de comprar o material, eu acho que não convém você perder o tempo que você precisa para reunir o material, sabe? Para conferir se o material tá bom, para depois ir atrás de questão separada. E aí vai atrás de uma parte que tá faltando no seu material. São horas de estudo que você já teria aplicando para estudar de verdade, em vez de estar preparando o seu material. Então, por uma questão de tempo gasto, né, e por desgaste também, eu reitero, se você tem condição de pagar o material, pessoalmente, pela minha experiência do que eu vivi até hoje, eu acho que vale a pena pagar. Eu gravei um vídeo especificamente falando sobre não cair em armadilha de vendas apelativas que as pessoas fazem para tentar te vender um material. Dá uma olhada no meu canal depois, que eu acho que pode ser de grande ajuda se você está com dificuldade para escolher um material. Mas, de forma geral, toma cuidado com as ofertas apelativas, ofertas que dizem respeito ao que a gente sabe que é a vida real. A gente sabe que pra gente conseguir uma coisa difícil na vida, a gente tem que pagar o preço, né? Então não existe grandes recompensas sem grandes esforços. Se um cara vem te vender uma coisa e ele te faz uma promessa que é desbalanceada, ele te promete uma recompensa muito grande com um esforço muito pequeno, você tem que desconfiar. E se você não desconfiar, se você foi enganado por essa pessoa, infelizmente vai ter parcela de culpa também, porque você vai ter acreditado que era possível conseguir alguma coisa sem fazer esforço. E a gente sabe que isso não é verdade. Então cuidado com pessoas que vão te vender um material e te vendem um material falando assim: se você comprar esse material aqui, você vai precisar estudar pouco. Se você comprar o meu material, você vai estudar menos tempo. Se você comprar o meu material, você vai fazer menos esforço. Óbvio que o material facilita muito. O material bem feito vai ajudar muito. Vai ser muito mais fácil estudar por um material que é bom do que um material que é ruim. E é justamente esse o papel do material. O que eu tô te dizendo aqui é para você tomar cuidado com os excessos e esses discursos apelativos das pessoas que tentam te vender, às vezes, uma ilusão. Tenha isso na sua cabeça. Nada vai tirar o preço do que você quer, né? Não tem material que vai diminuir o preço do esforço que você tem que pagar para conseguir aquilo que você quer. E aí, se você quiser ver em mais detalhes eu falando sobre essa questão da escolha de material, dá uma olhada no meu canal que tem um vídeo que não faz muito tempo que eu postei sobre isso. Só complementando aqui a questão de escolher o curso, tem alguns concursos que são presenciais, e aí tem a questão dos cursos maiores ou menores. Existem cursos que são mais tradicionais, mais conhecidos e possuem uma base de aluno maior. Existem concursos que são menores. Menor no sentido de oferecer menos cursos. E a gente tem também os cursos regionais, os físicos, os online. Hoje em dia, eu não acho que curso físico vale mais a pena. Você vai ter que ir até o lugar, depois voltar até o lugar, e é um tempo de transporte que você perde. Você tem disponibilidade para isso. Se você acha que esse curso que você encontrou é muito bom, eu não vou falar para você não fazer. Mas hoje em dia, assim, por uma questão de logística e de tempo, vale muito mais a pena fazer os cursos online. Se você pesquisar no Google curso para concurso, você vai ver os principais, os maiores, os mais conhecidos. Quando eu comecei a estudar, eu usei o material do Estratégia Concursos, foi o material que eu usei, eu gostei. Só que quando eu fui estudar para a prova do MPSP e para as duas provas do TJSP, eu utilizei o material da Brabo Concursos, e aí tem uma nuance que eu acho importante que você preste atenção. Às vezes, cursos que não são generalistas, eles são especialistas, podem te prover alguma coisa melhor. Então, quando eu usei o material da Brabo Concursos, eu fiquei muito contente, porque o material deles tinha sido especificamente feito para a prova do TJSP e para a prova do MPSP. Então, eram aulas gravadas especificamente para o meu concurso, especificamente para aquela prova. Então, assim, eram aulas que tinha acabado de ser gravado, material que tinha acabado de ser feito, tinha acabado de ser atualizado. Então, assim, o fato de ser um curso especialista, que ele é feito para áreas específicas, aulas feitas diretamente para aquela aula, para mim foi muito bom. Eu fiquei muito contente com isso, porque eram professores que estavam gravando aulas pensando especificamente na VUNESP, pensando especificamente naquela prova, naquele órgão. Então eu achei isso muito legal. E eu acho que você tem que considerar isso ao usar ou um curso mais generalista ou um curso mais especialista, curso mais específico para sua área. Eu acho que é alguma coisa interessante a se considerar dependendo da sua situação. E aí, o que é importante eu falar também? Existem aulas gratuitas no YouTube. Se você já começou a estudar, você já deve
ter percebido. Quase todas as matérias, tanto de direito quanto das básicas, se você digitar no YouTube como fazer tal, você vai achar uma aula sobre aquilo. E isso é uma mão na roda, inclusive mesmo quando você tem curso, porque às vezes você não gosta da explicação do professor. Aí você pesquisa, tem muitos professores de cursos pagos que tem canais no YouTube que tem a matéria inteira lá. E aí você fala, mas se o cara tem o curso inteiro gratuito no YouTube, por que eu vou pagar? Porque tá desorganizado. Porque não tá organizado com o seu edital, porque não tem material, porque não tem, enfim, organização nenhuma em cima daquilo, não tem lógica, não tem ordem, não tem nada. Então o que eu recomendo? Se você, óbvio, tiver condição de comprar um curso, quando você for ver uma aula no YouTube, veja de uma coisa específica. Pô, tô com muita dificuldade aqui com análise combinatória da matéria de matemática e a aula desse professor não tá me fazendo bem, não tô entendendo nada. Então você vai lá no YouTube e escreve lá, análise combinatória para concursos, análise combinatória matemática, e aí você vê as aulas de outros professores e vê se algum deles te ajuda. Eu fiz muito isso no meu preparo e eu acho que todo concurseiro experiente faz isso também, e eu acho que é uma carta na manga que é importante você ter, e ter consciência que no YouTube tem grande parte do seu edital ali gratuitamente, só que a desvantagem é essa desorganização muito grande e também não tem nem material de apoio, nem muita estrutura para você se basear. Então, óbvio, tem pessoas que foram aprovadas, várias pessoas que foram aprovadas sem comprar curso, mas é uma batalha mais árdua. Aí, além disso, tem a questão dos sites de exercícios. Os mais conhecidos são o QConcursos e o TecConcursos. Ambos são bons, ambos têm tudo que você precisa, e se eu não me engano, eu não sei do Tec, porque eu nunca usei, eu uso o Q, porque eu comprei o Vitalício, mas eu acho que os dois você pode usar gratuitamente. E tem alguns cursos também que já tem a própria plataforma de questão dentro do curso, então você compra o curso e já vem com as questões junto. Os materiais que eu comprei sempre vinham com questões, nos PDFs já vinha um material de questão, então não era dependente de site de questão. Só que, por outro lado, os sites de questões, eles costumam ser atualizados diariamente. Então todo dia tem questão nova lá. E aí, para você que vai fazer uma prova de uma banca específica e você quer ficar fazendo questão daquela banca, eu acho que é interessante sim você ficar vendo lá constantemente, fazendo exercícios recentes da sua banca. Não costuma ser caro a mensalidade do site de concurso, então ainda que você opte por não pagar o material, eu recomendaria muito que você pagasse o site de concurso, porque é uma mensalidade que realmente não costuma ser muito cara e muitas vezes surge a oportunidade de você comprar um plano vitalício, igual eu comprei do QConcursos já faz um tempo e aí eu nunca mais preciso pagar nada, não importa quantos anos eu estude para concurso. Aí a gente chega ao ponto 9, que é um dos pontos mais importantes dessa aula: estudar com ciclo ou cronograma de estudos. Quando eu comecei a estudar, eu usava o cronograma. O que é o cronograma? É um calendário. Segunda-feira, tais matérias, terça-feira, tais matérias, com tal horário, daí especifica até o horário. Às vezes muda de semana para semana, então 25 de janeiro vai ser constitucional, processo civil. E por que eu acho que hoje em dia isso já é uma desvantagem? Primeiro, o ciclo de estudos ele se popularizou e as pessoas perceberam que ele era muito mais vantajoso que o cronograma, por diversos motivos, mas principalmente porque ele não te prende à programação dele, e isso é muito importante, porque você pode ter matérias para estudar na segunda-feira e aí você tem que levar o seu filho na natação, e aí você perde o seu bloco de estudo. Ou, sei lá, sua prima bate o carro e você precisa ajudar ela. Aí você não estuda a sua matéria. Aí na terça você vai ter que estudar a matéria da segunda e da terça. Ferrou. E aí se você vai fazer uma viagem de final de ano, aí você perde uma semana inteira. O que você vai fazer? Na semana seguinte você vai estudar 2 vezes, vai ficar desencaixado, vai ficar desincronizado. Então o pessoal que estuda tem adotado bastante a questão do ciclo de estudos, que nada mais é que você criar uma ordem que você estuda as matérias, que não está presa a nenhum dia, não está presa a nenhum horário. Simplesmente é as matérias em ordem, em tópicos, assim, uma depois da outra. Quando você chega na última matéria, você volta para a primeira. Não importa quanto tempo demorou, não importa quantos dias foram, não importa qual horário que você estudou. A importância do ciclo é apenas a ordem das matérias. Mais uma vez, eu tenho um vídeo onde eu ensino a fazer um ciclo de estudos do zero, tá? Eu abro lá a planilha, o PDF, eu disponibilizo o PDF, eu ensino a montar com as matérias do seu edital do zero. Esse vídeo vai estar na descrição desse vídeo aqui, junto com algumas outras coisas que eu vou deixar para te ajudar. Mas é importante que você vá lá e que você veja se você não tem conhecimento sobre o ciclo de estudos, porque quando você escolher a sua área, o seu edital, o seu concurso, você vai precisar montar o seu ciclo de estudos. Então, coloque isso aí na sua organização, que é uma coisa que você vai ter que fazer. Por fim, o último tópico que eu deixei aqui é sobre a ação. E eu queria falar com você
que tem muitas pessoas que estão falando que vão começar a estudar para concurso há 3 anos, há 2 anos, e que às vezes fica esperando uma situação perfeita. Eu sei que a vida era diferente para todas as pessoas, mas eu gostaria de contar um pouco da minha história. Eu nunca passei necessidade de nada, não venho de família pobre, então, enfim, não tenho uma história de dificuldade para te contar. Mas eu tenho uma história de uma pessoa que estava direcionada para uma área completamente diferente. Eu estava fazendo uma faculdade de Direito que eu trabalhei em escritório a faculdade inteira. Por quê? Primeiro porque eu precisava trabalhar, né? Não podia me dar o luxo de ficar 5 anos sem trabalhar. Eu, no comecinho da faculdade, eu já tinha decidido que eu queria advocacia, inclusive eu entrei na faculdade para isso. Então eu trabalhei em escritório a faculdade inteira. No finalzinho da faculdade, já, quando veio os últimos 2 anos, eu me dei conta que, cara, eu não quero advogar. Eu tô vendo a vida que os advogados vivem, eu tô vendo que a vida que os recém-formados vivem, meus chefes, enfim, os sócios. Eu vi tudo aquilo e eu me dei conta que eu não queria. Então o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou começar a estagiar num órgão público e vou tentar começar a estudar. Só que o que aconteceu? Chegou no final da faculdade e eu tinha que fazer meu TCC. Eu tinha que fazer, além das matérias dos últimos 4 períodos, que eram mais ou menos 6, 7 matérias para cada um, eu tinha umas 8 matérias optativas, 9 matérias optativas mais ou menos, que eu tinha que distribuir, eram matérias extras que eu tinha que fazer, e aí tava, essa grade ficou muito merda, e ainda tinha questão de eu trabalhar, né, eu trabalhava ainda, tinha o horário do trabalho, e aí, não só isso, eu tive que fazer o TCC, e eu tive que estudar pra prova do OAB. Eu considerei não fazer a prova do OAB, porque eu tava muito focado no concurso, queria passar logo no concurso, mas no final eu acabei fazendo a prova do OAB, sem estudar, e passei na primeira fase, não sei como, foi a mão de Deus, eu acertei 57, tive uma nota super alta na primeira fase da OAB, sem estudar a prova da OAB. Nessa época eu tava estudando para o concurso da Polícia Federal. E aí depois eu estudei para a segunda fase, que nem um maluco, porque eu falei, pô, não vou desperdiçar, né? E consegui passar. Mas aí eu tive que fazer o TCC, tive que fazer trocentas matérias e ainda estava trabalhando. Tudo isso enquanto estudava para concurso. E aí o que eu quero te falar sobre a ação? Por que eu te contei essa história? Porque eu acho que é importante não esperar o momento perfeito, porque sempre vai ter uma coisa para atrapalhar. Pensa assim, eu comecei nesse final da faculdade, que tava uma tempestade, minha vida tava uma zona, tava tipo uma loucura, eu não tinha horário pra nada, na verdade não sobrava, eu tava muito congestionado, eu tava assumindo muitas responsabilidades ao mesmo tempo, tava muito difícil de administrar. Mas aí o que eu fazia? Eu acordava super cedo, eu acordava às 6 e já tentava estudar o máximo que eu conseguia no começo da manhã. E aí depois o que faltava, eu estudava à noite, tipo antes de dormir. Mas no geral, quase sempre eu conseguia matar tudo de manhã. Eventualmente sobrava alguma coisinha, eu ia lá e matava à noite. Mas no geral eu estudava muito certo. E aí o tempo foi passando, eu entreguei o TCC, foi aprovado, aí passou a prova do OAB, isso tirou um peso gigante das minhas costas. E a quantidade de matéria foi reduzindo a cada semestre, porque eu fui matando aquelas matérias que tinha. E aí o fato de eu ter começado quando as coisas estavam muito difíceis, fez com que no processo, conforme as coisas foram ficando mais facilitadas, ficou muito mais fácil de fazer. E aí eu já tinha criado hábito de estudo, eu já tinha criado rotina de estudo, eu já tinha criado uma base, não uma base nas matérias em si, mas uma base na minha habilidade de estudar e de compreender e de concentração também, que era muito importante eu ter desenvolvido. Então assim, eu te falo que no começo, meus estudos, eu nem aprendi tanta matéria. Tem matéria que eu tô estudando hoje, que eu tinha estudado lá atrás e que eu não aprendi nada. Tô tendo que estudar hoje aqui meio que do zero de novo, porque eu não tava com a cabeça pronta para aprender algumas matérias muito complexas naquela época. Porém, eu estava exercitando a minha capacidade de aprendizado, a minha rotina, a minha disciplina. Tudo isso foi muito importante para construir a capacidade que eu tenho hoje. Então, sobre a ação, eu gostaria de dizer que você precisa começar. Talvez você não vá passar no primeiro concurso que você tentar, talvez você não vai passar no primeiro ano que você tentar, mas você precisa começar a desenvolver as suas habilidades, a sua disciplina de estudar todo dia, a sua capacidade de concentração. Você consegue ficar 3 horas estudando? Não direto, mas tipo, estuda 1 hora, faz um intervalo, estuda 1 hora, faz intervalo, estuda 1 hora, faz intervalo. Tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue ficar meia hora sem olhar o celular. Tem gente que não consegue ficar meia hora olhando para uma folha de papel, que não faz som, que não faz imagem, que não faz nada, que é direito administrativo, que é direito processo civil. Isso são habilidades que você tem que desenvolver no caminho, que não são necessariamente aprender a matéria em si, mas elas gritam a importância de você começar. Você precisa começar. Não atrase o seu começo. Se você quer aproveitar as oportunidades que estão vindo esse ano aí, cara, vê aí quais concursos que vão sair, quais são os previstos, quais que são pertinentes para sua região e começa. Eu acho que essa é a parte mais importante, porque tudo que eu falei ao longo desse vídeo, você pode aprender, você pode exercitar, você pode corrigir quando estiver errado, mas se você não começar, não tem como melhorar. Não dá para você esperar, não, vou esperar eu ter bastante conhecimento, vou ver bastante coisa e depois eu começo a estudar. Deixa eu me informar primeiro. Óbvio,
você precisa se informar primeiro. É o que você veio fazer aqui nesse vídeo. Mas assim, começa. Você não precisa saber tudo pra começar. Vai aprendendo no caminho, vai se desenvolvendo no caminho. Vai ser uma jornada. Às vezes é uma jornada dolorida, né? A minha foi, que envolve ansiedade, que envolve abrir mão de muitas coisas, mas eu aprendi muito nesse caminho. E aí, graças a Deus, hoje eu já consegui algumas aprovações, já consegui uma nomeação recentemente. E aí a sua vida começa a se encaixar, as coisas começam a dar certo, mas é um projeto, comecei lá no começo de 2022. A gente tá em 2024 já, e eu ainda tô estudando. Eu pretendo carregar isso mais alguns anos, passar em alguns cargos, ter um salário melhor, me desenvolver profissionalmente nessa área. Fora que, cara, o tanto que eu me desenvolvi como pessoa, por ter aprendido a estudar todo dia, por ter desenvolvido a minha disciplina, tudo isso foi maravilhoso pra minha vida. E de certa forma, ouso dizer que parece que todas as peças da minha vida começaram magicamente a se encaixar. A impressão que eu tenho é que depois que eu fui aprovado no concurso, tudo começou a dar certo. E não é só uma impressão, realmente isso aconteceu. Porque, pô, te dá uma renda maior, te dá outras oportunidades de trabalho, te faz ter uma auto-percepção de valor muito maior, e a percepção das outras pessoas sobre você é muito maior. Uma reunião de muitas coisas positivas na sua vida, e às vezes uma mudança de vida muito positiva que você consegue fazer, porque você foi aprovado num concurso. E pra finalizar, eu gostaria de dizer, tudo isso vale muito a pena. Então se você está pensando em começar, não deixe de verificar todas as outras informações e vídeos gratuitos que eu tenho aqui no canal. Eu espero do fundo do meu coração que as coisas que eu posto aqui, que eu me esforço para trazer para vocês, consiga te ajudar na sua jornada. E se você é concurseiro, se interessa por concurso e ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever e comenta aqui embaixo também as suas dúvidas. O que você pensa sobre tudo isso que eu falei? Foram 10 tópicos, tem bastante coisa pra gente discutir, pra gente conversar. Se você reparar nos meus vídeos, eu respondo quase todos os comentários, né? Eu sempre tento responder tudo. Eu troco ideia, o pessoal dá ideia de vídeo, eu gravo vídeo que o pessoal pede. Então não deixa de se inscrever se você tá estudando pra concurso e também comenta aqui pra gente conversar um pouco sobre tudo isso que eu falei. Porque ninguém gosta de falar sozinho, né? Mas por esse vídeo é isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.